Pessoal, o concurso da FUNAI ele pode ser autorizado aí com 826 vagas, sendo que mais de 500 são para o cargo de nível médio. Então eu acho que vale muito a pena a gente aproveitar esse momento agora para falar sobre isso, porque hoje, né, o presidente da FUNAI trouxe aí uma informação bem interessante. Ele deu uma notícia falando sobre esse, ele deu uma entrevista falando sobre esse concurso. Acho que vale a gente trazer aqui tudo para vocês. Antes de falar da FUNAI, só trazer aqui um dado interessante aí sobre concursos que estão acontecendo, né? Nós tivemos nesse final de semana a realização aí de pelo menos 4 concursos, tá? Tivemos a realização de pelo menos 4 concursos. A maioria deles concursos municipais, concursos menores, né? Acho que da Câmara Municipal de Japeri, teve também na cidade de Jandira, enfim, mas a gente teve, por exemplo, a prova da ESPSEX, né, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Essa é uma prova para cerca de uns 50 mil candidatos, tá? No país inteiro, provas em todas as capitais. Então, aos poucos, né, essas provas estão acontecendo, em particular as provas das escolas militares. A gente vai ter, inclusive, nesse próximo final de semana, no dia 4 de outubro, as provas da Escola de Sargentos, tá? Do Exército, a ESA. Essa prova deve ter cerca de 140 mil candidatos no país inteiro, então concurso grande que vai acontecer. A princípio está tudo certo para acontecer, assim como foi o da ESPSEX. Aos poucos, então, estamos voltando a ter provas, tá? E, pessoal, então, para a gente falar um pouquinho sobre esse concurso da FUNAI, tá? E que nós tivemos aí de interessante. O presidente da FUNAI, né, Marcelo Augusto Xavier, se eu não me engano o nome dele, ele deu uma entrevista hoje e nessa entrevista ele falou que de fato, né, eles fizeram um pedido de um concurso com 826 vagas e eles já estão fazendo os preparativos internos para a realização desse concurso, tá? Já estão de fato trabalhando. Claro que eles vão depender de uma autorização formal do Ministério da Economia, porque quem decide mesmo, né, quem autoriza a realização ou não dessas provas é o ministro da Economia, é o ministro Paulo Guedes, mas pelo que ele deu a entender, já existem conversas adiantadas para que esse concurso seja realmente autorizado, porque senão ele não estaria, por exemplo, cogitando, trabalhando em algumas hipóteses aí que ele levantou ali na entrevista, que demandam bastante trabalho, tá? Vou dar um exemplo aqui. Ele falou que um dos objetivos dele é ter cotas para indígenas nesse concurso, tá? Ter cota para indígenas nesse concurso da FUNAI. Por que isso daí é relevante, né? E ó, não estou aqui, não é o meu objetivo com esse vídeo discutir se é válido ou não ter cotas para indígenas, em particular no concurso da FUNAI, se é válido ou não ter cotas para indígenas nesse concurso, que é um órgão que cuida justamente dos indígenas, tá? Mas eu estou aqui, na verdade, para trazer essa informação e para dizer o seguinte, olha, para você ter cota para indígena, você necessariamente precisa de aprovar uma lei, tá? Você vai precisar aprovar uma lei, não dá para você do nada, quer saber, eu vou colocar aqui no edital, sei lá, vou reservar 20% das vagas para os indígenas, tá? Você não pode fazer isso se você não tiver uma lei que permita fazer isso. Não dá para fazer isso de cabeça, não. Até porque, se você faz isso, se você chega lá do nada, vou colocar aqui, vou reservar 20% das vagas para os indígenas. Se você fizer isso, o que vai acontecer na prática é que vão judicializar, vão entrar na justiça, tá? Alegando que não tem previsão legal, você não pode pegar a parte aqui das vagas e deixar destinada a um grupo de pessoas, tá? E não deixar essas vagas disponíveis para que todos possam concorrer em igualdade de condições. A ideia do concurso público, né? Quando a gente faz concurso público, a ideia é essa, de que todos concorrem em igualdade de condições, todos podem participar ali de toda aquela seleção. Então, se ele está falando em reserva de vagas para indígenas, é porque a conversa já está mais avançada, né? Ele já deve ter discutido isso talvez internamente até dentro do governo, né? De que, olha, vamos fazer esse próximo concurso da FUNAI, para isso vamos reservar aqui uma quantidade de vagas para os indígenas, tá? E para isso já deve ter feito
esses estudos, né? Não, beleza, vamos precisar de um projeto de lei, vamos precisar de aprovar uma lei para isso, mas está considerando tudo isso aí para a realização desse concurso. Então, para falar um pouquinho desse concurso da FUNAI, pessoal, é o seguinte, essas 826 vagas que foram solicitadas, dessas 826, 502 são para um cargo de nível médio, que é chamado de agente de indigenismo, tá? Esse cargo de nível médio, de agente de indigenismo, ele é um cargo que tem uma remuneração inicial ali em torno de R$ 5.000 por mês, tá? Então é uma boa remuneração, né? Cerca de R$ 5.000 por mês. Antes que eu esqueça, as provas da FUNAI são provas que são aplicadas em todo o país, tá? A gente deve ter a aplicação dessa prova em todas as capitais. É um órgão federal, né? Então exige isso, né? A aplicação da prova em todas as capitais. A última vez que nós tivemos esse concurso da FUNAI foi lá em 2016. Na época, quem aplicou as provas foi a banca ESAF, né, a Escola de Administração Fazendária. Só que a ESAF ela não aplica mais provas, tá? A última prova, na verdade, esse concurso da FUNAI foi um dos últimos que a ESAF fez. Mas desde o governo Temer ali, ou o início do governo do Bolsonaro, acho que na verdade desde o início do governo Bolsonaro, a ESAF ela deixou de existir como instituição autônoma, ela foi incorporada pela ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e hoje a ESAF não existe mais. Nós já entramos em contato no passado com a ENAP para saber se ela continuaria, né, a tradição da ESAF de aplicar provas de concurso. Eles nos afirmaram que estão fazendo estudos internos, eles têm assim algum interesse em continuar aplicando provas de concurso, mas não é o grande objetivo deles, tá? Não é o grande foco deles a aplicação de prova de concurso, não. Até acho que é mais provável que esse concurso da FUNAI, se ele realmente acontecer, ele seja aplicado por outra banca, tá? Quem sabe o CESP, né, que pega também muitos concursos em âmbito nacional, é uma possibilidade aí para a realização desse concurso da FUNAI. Além do cargo de nível médio, né, o agente de indigenismo, nós temos aí mais cerca de 320 vagas, tá, para cargos de nível superior. Dessas 320 vagas aí de nível superior, você tem um cargo que se destaca, que é o cargo de agente de indigenista especializado. Agora me fugiu o nome, algum nome assim, tá? Esse cargo, tá, ele deve ter 112 vagas, então 1/3 das vagas de nível superior devem ficar para esse cargo de indigenista especializado, que é um cargo de nível superior que exige formação superior em qualquer área, tá? E que tem uma remuneração que pode chegar ali nos quase R$ 10.000 por mês, tá? Fora esse cargo de indigenista especializado, você tem os outros cargos de nível superior para diversas formações específicas, e aí são muitas mesmo, tá? Provavelmente a sua formação vai ter ali vagas para ela, você vai ter ali vagas para zootecnista, você tem vagas para administrador, você tem vagas para contador, enfim, muitas áreas específicas, acho que arquiteto também, se eu não me engano, tá? Arquiteto também. São muitas as oportunidades que você tem para nível superior. E aí sempre o pessoal faz aquela pergunta, né? Diante de uma situação como essa, se vem um edital aí novo da FUNAI com essas características, eu presto para o cargo da minha especialidade, eu presto para... Ou seja, digamos que eu seja formado em administração, o que será que é melhor, né? Eu prestar para as vagas de administração ou eu prestar ali para o cargo de indigenista especializado? Porque o que vai acontecer é que para a administração vai ter menos vagas, para indigenista especializado tem mais vagas. Por outro lado, a gente não pode esquecer a concorrência, né? A concorrência tende a ser maior justamente no cargo de indigenista, porque todo mundo de qualquer formação pode prestar. Quando você presta a prova para o cargo ali da sua formação, a tendência geralmente é que, embora tenha menos vagas, a nota de corte seja menor, tá? A tendência é a nota de corte ser menor, porque só vai prestar quem tem aquela mesma formação. Então isso reduz muito o escopo, né, de pessoas que vão prestar. Eu tenderia a prestar para o meu cargo de formação, para a minha área de formação, e não para o cargo geral, tá? Para o indigenista especializado. Mas deixo aí, cada um tem que tomar as suas decisões.
Esse concurso, será que ele vai acontecer mesmo, pessoal? Será que vai sair mesmo esse concurso da FUNAI? Olha, eu não duvidaria, tá? Eu não duvidaria da ocorrência dele. O governo, de um modo geral, o governo federal, o governo Bolsonaro, ele tem evitado realizar concursos públicos, né? Estamos no menor nível de contratação de servidores públicos dos últimos anos. Eles estão tentando reduzir mesmo a todo custo a máquina pública, mas isso não significa que não teremos concurso nenhum, tá? Temos que tomar muito cuidado para não ir para a generalização e dizer não vai acontecer nenhum. Até porque quem acompanha aqui o canal está vendo aí que na área policial a questão está bem movimentada. Polícia Federal com 2.000 vagas autorizadas, Polícia Rodoviária Federal com 2.000 vagas autorizadas. Então tem um concurso da FUNAI, que é uma área estratégica, uma área que está tendo muita discussão. Vocês estão vendo que, de certa forma, prejudica a imagem do governo. Não estou aqui para discutir os fatos, se eles são verídicos ou não, mas acaba que a imagem do governo fica desgastada toda vez que essa questão indígena é levantada, né, nacional e internacionalmente. Então esse é um concurso que acaba atendendo também um anseio internacional, tá? E a gente já viu no passado a realização de outros concursos para atender anseios internacionais. Foi o caso do concurso da ABIN de 2018, foi o concurso do MAPA de 2017. São concursos que foram realizados primordialmente para atender relações exteriores do Brasil, acordos internacionais e assim por diante. Então não duvidaria da realização de um concurso da FUNAI, assim como eu já falei aqui antes no canal, que eu não duvido da realização de um concurso do IBAMA, mais cedo ou mais tarde, pelo mesmo motivo, pela questão das pressões internacionais, para dar uma resposta aí para o meio, tanto o meio político brasileiro, o meio político internacional. Você dá a imprensa como um todo, tá? Então é uma possibilidade. Vamos aguardar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Vou ficando por aqui então, pessoal. Quem gostou do vídeo, lembra de deixar o joinha. E se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal para você estar sempre informado aí das novidades. Valeu, abraço.